Amém? Deus é fiel, Deus é bom e maravilhoso. Em nome de Jesus, você precisa ouvir a voz de Deus? Precisa ouvir o que Deus tem para você nessa noite? Amém? Graças a Deus eu também preciso. E vamos fazer mais uma oração? Amém? Sentados mesmo, sentados mesmo. Vamos expor nessa oração a nossa necessidade diante de Deus. A necessidade de ouvir a voz do Senhor. Eu não sei em que condições você entrou nesse lugar hoje, mas Deus, Ele sabe, Ele quer ouvir sair da sua boca aquilo que você precisa. Uma vez, um rapaz queria: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele gritava bem alto, até que Jesus para e manda trazê-lo. E o rapaz era cego. E Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Eu vi alguém falando: será que Jesus não sabia? Será que Jesus pensava assim: será que ele precisa de uma bengala eletrônica? Se ele precisa de um óculos escuro, um chapéu para pedir esmola? Será que Jesus não sabia? Sabia, mas ele queria ouvir da sua boca: Senhor, eu quero ver. Fala: então veja. E no mesmo instante aquele homem foi curado. O Senhor, Ele sabe o que você precisa, mas Ele deseja ouvir da sua boca a sua necessidade. E nesse momento o que eu preciso é ouvir a sua voz. Amém? Ouvir a sua voz. Pai bendito, em nome de Jesus, estamos, Senhor, mais uma noite em sua casa, Pai amado. Estamos reunidos na sua presença, Deus. Senhor, eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor, no poder do Espírito Santo, Senhor. No poder do Espírito Santo, Senhor, para usar, Senhor, para falar, Senhor, na necessidade da igreja, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Usa, Pai, em nome de Jesus, Senhor, pelo poder, Senhor, da Tua palavra, Senhor. Tua palavra, Senhor, que limpa, restaura, põe de pé, Senhor, e nos guia, Senhor, até o céu, Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, prepara o meu coração, prepara o coração de cada um dos meus amados irmãos, que nessa noite vamos ouvir a Tua palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Abra sua Bíblia, por favor. Mateus, capítulo 6. Uma passagem bem conhecida, mas eu acredito que o Senhor vai fazer algo nessa noite. Mateus 6, versículo 25 em diante. Encontrou? Amém. Portanto, eu lhes digo: não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas, vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: que vamos comer? Ou que vamos beber? Ou que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Amém? Vamos continuar, vai? Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Amém? Eu mesmo já falei mais de uma vez sobre essa palavra.
Mas é importante, irmãos, porque mesmo falando de vez em quando, porque nós vivemos o mal do século, é ansiedade, é estresse, é depressão. As pessoas andam preocupadas, e quantas vezes eu mesmo, que mais de uma vez já falei sobre essa palavra, já meditei sobre essa palavra, de vez em quando a gente se pega preocupado, de vez em quando nós nos pegamos ansiosos, não é? Como vai ser? Irmãos, olha, deixa eu falar uma coisa, motivo para ficar ansioso nunca falta, nunca vai faltar. A nova, está todo mundo preocupado com a questão da água, não é? Porque não chove. Hoje de manhã eu acordei, fui comprar pão, aí no caminho do pão eu encontrei com um amigo, né, um vizinho, e a gente veio conversando, o dia estava aquele sol gostoso, né, bonito. Aí comentei com ele, olha que dia bonito que o Senhor nos preparou. Ele falou, mas precisa chover. Não se preocupa, vai chover. Não se preocupa, não fica ansioso. Você liga o rádio e todos os dias eles dão um boletim. Olha, a represa baixou não sei quanto %. E a represa baixou. E baixou, só dá mais para 2 meses e olha lá. Irmãos, na hora certa, Deus vai mandar a chuva. Só que isso, se nós dermos ouvidos a essas coisas, por isso é importante. Você já viu aquela passagem de Pedro, quando Jesus ele vem andando, eles estavam numa tempestade, eles estavam, não é, numa situação difícil, e daqui a pouco eles olham para fora do barco, eles veem um vulto se aproximando, e alguém pensa, é um fantasma, e aí começam a gritar de terror, de medo, achando que era um fantasma. Quando eles percebem Jesus se aproximando, é Jesus, e aquela tempestade se acalma e aquilo volta à normalidade. Pedro, ele pede para Jesus, é o Senhor mesmo? Jesus ainda estava a uma certa distância. Sou eu, Pedro. Mas se é o Senhor mesmo, então me chama que eu vou andando sobre as águas aí onde o Senhor está. Jesus chega e fala, pode vir. E diz que Pedro desce do barco e começa a andar em direção de Jesus. Ele anda sobre as águas. Amém? Jesus concedeu que ele andasse sobre as águas. E ele vai andando. E olhando para Jesus. Enquanto ele estava olhando para Jesus, seu coração estava cheio de alegria, cheio de fé, cheio de certeza. Olha, mas no momento, teve uma hora que bateu uma brisa. E ele se lembrou, eu estou andando sobre as águas. Ele olha, eu estou andando sobre as águas. Naquele momento em que ele desvia o olhar de Jesus, ele começa a afundar, ele afunda. E é interessante, em outras passagens que fala sobre Pedro, tem uma passagem que conta que um dia Pedro saiu nadando. Então ele sabia nadar. Só que naquele momento o pavor era tão grande que nem andar e nem nadar, ele afundou. E aí Jesus vai lá, toma ele pela mão, levanta. E aí a gente percebe o seguinte, qual é o segredo dessa história? Irmãos, você quer andar sobre as águas? Amém? Eu quero andar sobre as águas, mas se eu tirar os olhos de Jesus eu vou afundar. Amém? Para andar sobre as águas tem que olhar para Jesus. E quantas vezes, queridos, nós desviamos o olhar de Jesus? E aí nós chegamos e olhamos para o nível da represa. Não, Jesus é bom, Jesus é poderoso, mas a represa só tem... Quanto é que está por cento agora? 15, 17%? Menos, mais? Por aí, 10, né? Mas não importa. Não importa. Uma das passagens, um dos versículos que nós lemos, não andai ansiosos acerca do que é a vez de comer ou que é a vez de beber. Não anda ansioso. Aleluia. Vosso Pai que está no céu sabe que você precisa de tudo isso. Amém? Amém. Só que a ansiedade do momento é essa, é a chuva. O pessoal está preocupado, o pessoal está ansioso. Só que mais cedo ou mais tarde essa chuva vai cair. E aí a gente vai ver aquelas outras notícias, aqueles helicópteros sobrevoando ali o Aricanduva, está inundado. Vocês já sabem como é que funciona. Daqui a pouco vai acontecer isso.
vai acontecer. Só que aí, quando acontecer isso, as preocupações elas vão mudar, as ansiedades elas vão mudar, porque sempre vai haver motivo para nos deixar ansiosos. Vai ser eleição, aí a gente vai saber quem foi que ganhou a eleição, aí vamos ficar preocupados, seja A ou B, e falar, e agora? O que essa pessoa vai fazer? O que vai aprontar? Não andai ansiosos acerca de coisa alguma. Nada deve tirar a paz do seu coração, a fé em Jesus Cristo. Aleluias. E mesmo nas igrejas, queridos, mesmo em algumas igrejas, a ansiedade é a seguinte: você às vezes chega na igreja e alguém chega e te promete, agora você tem que conquistar, agora você tem que ter, agora você tem que poder, agora você... E aí tira-se uma ansiedade, porque o pecado em si, ele pesa. O salmista Davi, ele fala assim, olha, enquanto eu calei os meus lábios, os meus pecados pesavam sobre mim, e eu envelheci os meus ossos, até que eu conversei os meus pecados. Então quando nós viemos para Jesus, o próprio Jesus ele chama, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Quando Jesus nos chama para a sua presença, é para nos aliviar. Oh, coisa boa, querido. Coisa boa depois que nós andamos uma temporada no mundo, uma temporada debaixo do jugo do diabo, não é? Em vícios, em perdição, fazendo tudo que o mundo faz. Ontem nós estávamos junto a uns 4 irmãos ali fora, e a gente estava conversando, e não sei por que a conversa entrou para um lado de umas coisas erradas que a gente fazia do tempo que... Aí um contava uma coisa, outro contou outra. Aí eu estava pensando o seguinte, rapaz, que coisa linda que Jesus faz. Ele pega, porque aí você chega e olha para um irmão e fala, olha, e aí você fica sabendo o que aquele irmão fazia quando não conhecia Jesus, e você fala, misericórdia, não é? Misericórdia. E aí você conhece outro e fala, não, esse daqui eu acho que... Aí você chega, conversa um pouco mais, aí você descobre o que ele fazia. Meu Deus! Mas sabe que nisso tudo, irmãos, eu vejo a glória de Deus. Aleluia! Que pega alguém perdido, que pega alguém que tinha o destino certo, e o destino não era bom, e o destino era destino de perdição. Mas Jesus pega aquela vida e ele transforma. Ele pega o briguento e transforma numa pessoa pacífica. Ele pega o viciado, né, o bêbado, e transforma numa pessoa sóbria. Ele pega o traficante e transforma num homem de bem. E é assim que Jesus faz. Amém? E aí o que isso dá? Ele fala assim, vinde a mim vós estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Sabe por quê? Porque o pecado, ele cansa, ele pesa. Uma figura do pecado é uma bagagem que alguém carrega. Só que quando nós encontramos a cruz de Cristo, quando nós encontramos o Salvador, aquela bagagem ela cai por terra, porque Ele já levou, aleluia, Ele já levou na cruz, todo o peso do pecado estava sobre Ele, e sobre nós não cabe mais esse tipo de coisa. Ele já veio e já arrancou, aleluia, todo o mal, e nós agora andamos descansados e aliviados, porque o Senhor já tomou. Isaías 53 diz, Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas transgressões, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Aleluia, Ele levou. Só que aí, o camarada chega na igreja, e aí ele é aliviado. Só que, muitas vezes, se ele não vigiar, ele começa a atrair para si ansiedade. Porque vem alguém e diz, olha, você tem que conquistar. Por que você não conquistou? Porque ainda você está assim ou assado. E aí a pessoa começa a pensar, puxa, é verdade. E aí ele começa a correr atrás de coisas, irmãos. Quando na realidade Jesus ele se apresentou. Ele sabe o que você precisa. Sabe do que o homem precisa de verdade? O homem precisa de Deus. Amém? Ah não, mas eu preciso disso, eu preciso daquilo. Eu preciso de Deus. Se eu estiver com Deus, queridos, todas as coisas se tornam menores e menos importantes na nossa vida. E o Senhor sabe do que nós
precisamos. Ele sabe, aleluia, Ele cuida de nós. Mas nós, às vezes, deixamos. E aí nós andamos ansiosos, irmão, porque nem todos vão ser ricos. Aliás, muito pelo contrário, a maioria não vai ser rica. A maioria vai ter problema, e até o rico, sabia? Porque às vezes você pensa assim, olha, se eu fosse rico, todos os meus problemas se acabariam. E o camarada, ele fica rico. Primeira coisa, ele manda botar uma cerca elétrica na casa dele. Mas cerca elétrica não é o suficiente, ele manda colocar 10 câmeras. 10 câmeras não são o suficiente, põe 20 câmeras. 20 câmeras não são o suficiente, coloca segurança. Segurança não, solta o cachorro bravo. E nada daquilo, queridos. Ele continua ansioso. Porque a ansiedade, ela sempre... ela vai buscar outros caminhos para chegar na vida da pessoa. E se a pessoa permitir, a ansiedade ela vem e entra no coração. E a ansiedade é o contrário de fé. O que Jesus está ensinando aqui, Ele está ensinando que Deus é maior que todas as coisas. Deus é maior, irmão. Irmã, eu não sei do que você precisa. Eu não sei hoje qual é o problema que você está passando. Mas eu sei que todo o poder está nas mãos de Deus. E eu sei também que não adianta andar ansioso. Não adianta andar, não adianta perder o apetite ou comer demais. Tem pessoas que perdem o apetite, tem outros que comem demais por causa de ansiedade. E não adianta esse tipo de coisa. O próprio Jesus diz, olha, qual de vós, por causa da vossa ansiedade, pode acrescentar 1 centímetro à sua estatura, ou pode acrescentar mais um dia na sua vida? Qual de vós? Nenhum de nós, muito pelo contrário. Ansiedade, isso daí existem estudos a respeito disso, científicos, que diz que a ansiedade, ela provoca doenças na nossa vida, né? A pessoa fica ansioso, aí o estômago começa a produzir mais ácido do que devia, daqui a pouco a pessoa está com uma gastrite, e daqui a pouco não é mais uma gastrite, é uma... Como é que é a evolução da gastrite? Uma úlcera, e aí vai. Por quê? Porque deixou a ansiedade, mas como que eu vou deixar de ser ansioso, queridos? Jesus, ele dá nessa passagem, ele dá a receita do fim da ansiedade. O fim da ansiedade, queridos, é buscar a presença de Deus. O fim da ansiedade é buscar o reino de Deus. Porque a ansiedade, ela é assim. Por exemplo, ansiedade no trabalho, ou em ganhar dinheiro. A pessoa, ela já acorda, ela nem dorme direito. Ela já acorda meio apavorada, porque não dormiu direito, pensando no que ia ter que fazer no dia seguinte, se ia dar certo ou não. E não conseguiu dormir porque ela já foi criando assim na cabeça dela as possibilidades. E normalmente as possibilidades que a gente cria na cabeça da gente é das coisas darem erradas, não é? E se eu fizer assim? Puxa, mas se eu fizer assim ia acontecer isso. E se eu falar isso, aí ele pode responder aquilo. Aí a pessoa fica só pensando e não dorme direito. Dorme de cansaço. A pior coisa que tem é quando você dorme de cansaço. Gostoso? Quando você está com sono, aí você cai e apaga. Agora, eu dormir de cansaço é porque a sua cabeça está funcionando. Aí quando seu corpo já não aguenta mais, você meio que desmaia. E aí você também acorda cedo. E quando você acorda cedo, já começa da onde você tinha parado. Isso tudo faz mal para a nossa vida. E aí a pessoa chega e se levanta. Olha, não dá nem tempo de orar hoje. Deixa eu correr porque... Queridos, e aí a gente esquece que a vitória estava lá atrás. A vitória estava em parar um pouco. Para um pouco. O problema está grande? A dificuldade está grande?
Você acredita que Deus é maior do que o seu problema? Você acredita que Deus é maior do que a sua dificuldade? Amém? Então, gasta um pouco de tempo com Jesus, que na realidade não é gastar tempo. Na realidade, quando nós nos colocamos na presença do Senhor, nós não estamos ganhando, nós estamos perdendo tempo, gastando tempo, nós estamos ganhando tempo. Aleluia, porque quando o Senhor vai na frente, quando nós temos alguma coisa para resolver na nossa vida, e nós pedimos, Senhor, está acontecendo isso, isso e isso, e eu vou para resolver. Vai na frente, Senhor, e me dá vitória. Uma vez, eu já contei isso aqui, mas acho que foi num culto, tinha pouca gente, foi no estudo. Uma vez eu tive um problema, eu havia comprado um carro, e passei algum tempo com aquele carro, e, aliás, comprei o carro, e tem um prazo para transferir o carro. São 30 dias, né? Depois que se assina, depois que se carimba, você tem 30 dias. Passados 30 dias, tem que pagar a multa, tem um monte de transtorno. E eu, como todo bom brasileiro, deixei para transferir o carro no último dia. Eu tenho 30 dias. 29 dias, tranquilo, né? Amanhã eu vou. No último dia. Aliás, no penúltimo dia eu fui. No dia 29, eu fui. Cheguei lá, não é? No Detran, nesse tempo ainda não tinha, o Detran ainda era ali no Ibirapuera. Aí sobe ali, desce ali e tal, e vai no guichê e paga isso e paga aquilo. E eu juntando todos os documentos para poder transferir o carro para o meu nome. Depois tudo pronto, tudo na mão, eu entro numa filinha para entregar os documentos, para dar entrada. E tinham vários guichês assim, uns 5 guichês, e eu peguei a filinha menor que tinha. Aí depois estava pensando, por que será que aquela fila era menor? E cheguei, quando chegou a minha vez, tinha uma senhora lá, atendendo no guichê. Ela estava brava com não sei o quê. E ela começou a dificultar, né? Ela pegou, olha, esse documento não está legal, se você reparar aqui, ela me mostrava e eu não enxergava nada. Parece que está rasurado aqui, não tem jeito, eu não vou conseguir transferir o carro para você. Você vai ter que entrar em contato com o ex-dono desse carro, para ele poder tirar um outro documento desse, para você poder vir aqui. E aquilo lá não ia ser possível, porque eu nem sabia onde estava esse cara que tinha me vendido o carro. Estava complicado. E aí entrou a tal da ansiedade no meu coração. Passei o dia inteiro no Detran correndo atrás disso e na hora não resolveu o problema. E a mulher falou, olha, esse documento não vai sair. Isso foi numa quinta-feira. Quinta-feira, à noite aqui na igreja tinha oração. Aí eu vim para a oração, mas vim daquele jeito, angustiado. E aí, vamos orar? Vamos e tal. Cada um pegou seu lugar. Eu me lembro que eu fiquei aqui. E eu comecei a orar e falar com Deus, Senhor, e agora? Porque parece que quando a gente está angustiado, a gente não se lembra de mais nada. Só se lembra daquele problema que nós estamos passando. Senhor, e agora? O que eu faço? Como é que eu vou fazer? Vou perder o carro? Vou andar? E tal. Aí o Espírito Santo falou, irmão, claramente no meu coração. Volta lá amanhã e entra em outra fila. E era o último dia. Mas irmãos, o Espírito Santo falou de tal maneira que acabou. Quando Deus fala, irmãos, o negócio é sério. Amém? Querido, quando Deus falar, quando Deus disser, eis que sou contigo, essa peleja é minha e não é vossa. Começa a cantar. Aleluia. Tem um louvor um versículo que fala sobre ele que nós devemos chegar ao Senhor com nossas súplicas, com nossos pedidos e ações de graça. Súplica e pedido. Amém, é o que eu preciso. Ação de graça, sabe o que é? É porque eu sei que Deus já tomou na sua mão e Ele vai
abençoar, então eu já posso agradecer. Tem gente que começa a agradecer depois que recebe. O servo de Deus, irmãos, ele pode agradecer antes de receber. Amém? Porque ele sabe o Deus que ele serve. O pagão, ele falou a respeito do pagão, nas Bíblias mais antigas fala que é o gentio. O gentio corre atrás dessas coisas. O pagão, ele faz promessa. Ele pega o ídolo dele e ele amarra. Eu já vi histórias, né? Amarra lá o santo e bota de cabeça para baixo e fala para ele, olha, só vou te desvirar e te soltar quando você me der o que eu quero. E aí faz esse tipo de coisa e acha que isso daí é ignorância, não é? Ou então chega e faz a promessa, olha, se o Senhor me der, eu faço isso, faço aquilo. Não, o servo de Deus ele já pode agradecer. Aleluia. Pode agradecer quando pede, quando suplica, porque Deus ele vai dar a resposta. Amém? Você crê? Irmãos, tem que crer. É impossível agradar a Deus se eu não crer no Senhor. Crer que todo o poder está na mão dele. Se ainda não veio a bênção, se ainda não veio, olha, é porque o tempo de Deus ainda não chegou. Ah, mas o tempo é agora. Não, o tempo de Deus ele é perfeito. Amém? É perfeito o tempo do Senhor. Então nós podemos agradecer, porque a peleja não é minha. A peleja é de Deus. A peleja é do Senhor. Então, o que aconteceu? Voltando para o Detran. Eu comecei a agradecer a Deus. Comecei a glorificar. Saiu aquele peso do meu coração. No outro dia acordei bem cedinho. Fui um dos primeiros a chegar lá no Detran. Fiquei lá na porta. E aí a hora que abriu a porta, aí estavam lá os mesmos guichês, 5 guichês. Aí estava lá a mesma senhora naquele guichê. E vazio. Aí falei, fui no outro. Né? Devia ter 1 ou 2 pessoas ali na frente. Aí cheguei, entreguei. O camarada olhou, conferiu, carimbou, me deu o protocolo. Falou, olha, daqui tantos dias você vem buscar. E no dia eu fui lá, estava pronto o documento. Glória a Deus por causa disso. Não vale a pena ficar ansioso. Não vale a pena confiar em Deus. Quantas vezes nós ficamos ansiosos acerca de uma situação, passamos uma semana, passamos um mês ansioso por causa de uma coisa que vai acontecer daqui uma semana, daqui um mês e tal, e não dormimos e não temos paz e tal. Só que chega no dia, corre tudo bem, e nada daqueles nossos temores que nós tínhamos pensado se concretiza, e Deus ele dá vitória. Valeu a pena ficar ansioso? Valeu a pena ficar preocupado? Não vale, queridos. Antes, todas as nossas dificuldades, todos os nossos temores sejam conhecidos de Deus. Então não estou dizendo aqui que eu vou ser irresponsável, não é? Que às vezes alguém pode pensar, não, quem também não se preocupa com nada é irresponsável. Não. Temos que nos preocupar um pouquinho, fazer nossa parte um pouquinho, né? Ou bastante, ou o suficiente a nossa parte, mas confiando em Deus, confiando que o Senhor vai dar vitória. E se não acontecer do jeito que nós queremos, sabe por quê? Porque foi feita a vontade de Deus. Queridos, nós vemos o aqui, e mal, tá? Mal e mal nós vemos o agora, mas o Senhor ele tem uma visão mais ampla, ele vê mais longe, ele vê o futuro. O Senhor ele vê o desenrolar das nossas atitudes que nós tomamos hoje, né? Os caminhos que as possibilidades que nós temos na nossa frente, o Senhor vê todas elas, e muitas vezes ele nos coloca no caminho que ele sabe, que às vezes é mais longo, às vezes é mais difícil. Porém, o Senhor sabe o que vai acontecer. Israel, quando saiu do Egito, e o Senhor os levou na direção do Mar Vermelho, a Bíblia diz que havia outros caminhos para Israel. Caminhos assim, geograficamente, porque o mar
A não ser que o Maluf tivesse, né, naquele tempo, tivesse feito uma ponte, ele fala, foi eu que fiz, e aí ele tivesse feito uma ponte, então o mar seria viável, mas ele não havia sido eleito ainda, estava ali, já está pleiteando. Mas Deus pega e faz uma coisa doida. Muitas vezes, irmão, a solução de Deus beira assim, é fora da razão, não é coisa lógica. É ilógico. Porque se eu estou fugindo do Egito, então vamos fugir para onde? Fugir para a montanha. Na montanha é legal, porque é difícil e tal, tem lugar para esconder. Não, para a montanha não, vamos fugir para o deserto? Pô, o deserto também é legal, porque é difícil, né? O pessoal se perde, eles não vão achar a gente no deserto. Mas não, a estratégia de Deus tinha tudo para dar errada. Não é verdade? Se você estivesse lá, no meio do povo, vamos, caminhando eu vou para Canaã. Fazer que nem o Paulo tem essas dancinhas. Aí ele pede, não, edita lá no filme. Pode deixar, para qualquer dia eu tô guardando tudo isso lá. Quando eu soltar é tudo de uma vez. E o povo lá, caminhando vou para Canaã. E aí, desculpa, pastor Paulo, é que é difícil, né? Irmãos, a gente tá junto aí, a gente fez tanta aventura, né? Tanta doideira em Jesus, né? Doideiras abençoadas que Jesus abençoou. E de vez em quando, mas sempre quando eu te chamar Paulo, é porque eu me esqueci, tá bom? Não, olha, eu fiquei tão deu vontade de chorar agora. Que eu não chamei de Paulo. Você me perdoa? Obrigado. Pronto, a gente faz gracinha, depois esquece de estar falando. O povo, eles chegaram e saíram do Egito e foram. E o caminho tinha tudo para dar errado. Foram dar de cara com o mar. E a Bíblia diz o seguinte, ó, Deus levou eles por aquele caminho, porque se eles dessem a volta pelo deserto, eles iam passar por algumas nações perigosas, e o povo ia se desanimar. Então Deus chegou e levou pelo caminho aparentemente o pior. Porém, quando Deus ele quer fazer, milagre de Deus, irmãos, é milagre. Ele não faz pouca coisa, não. Por quê? Porque tudo é possível para Deus. Às vezes para a gente pensa, puxa, se Deus fizesse assim, assado, né? É a coisa mais plausível, mas Deus ele vai além. Em Coríntios, capítulo 1, ali no início do livro de Coríntios, diz, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo. Deus é Deus de coisas loucas, e o próprio Paulo ele escreve assim, a loucura de Deus é mais sábia que os homens. A loucura de Deus, ele pode ter aí um surto de uma loucura divina, como ele teve nesse dia. Ele falou, olha, vocês vão na direção do mar, é loucura. Deus, você está certo disso, Senhor. É aqui, esse é o caminho. Eles foram. E Deus fez um grande milagre. Aquele povo devia estar ansioso. Quem conhecia, de repente alguém que não conhecia o caminho, né? Para onde vai dar? Aí quando ele vê aquela praia, puxa vida, a gente devia ter vindo aqui nas férias, não agora. Que o faraó está atrás da gente e tal, e o que a gente vai fazer? Não fique ansioso. Moisés começou a ficar ansioso. Falei, Senhor, e agora? Agora o negócio é sério. Se os egípcios não me matar, o povo me mata. E aí fala, Senhor, o que eu faço? Diga ao povo que marche. E aí o Senhor chega, cria uma muralha na direita, cria uma muralha de água na esquerda. Quem já assistiu aquele filme, O Príncipe do Egito? Eu acho muito legal aquele desenho, aquela passagem quando eles estão ali no meio, e tem uma passagem, tem uma hora ali que é aquela parede de água, e eles veem passando assim um vulto de uma baleia, ou de um tubarão, não sei o que era. E eu fico imaginando, Senhor, que coisa tremenda que deve ter sido, se num desenho animado, se num filme, é desse jeito, imagina. Na real, imagina o negócio acontecendo ali, aquela parede de um lado de outro e o povo passando no meio.
Foi lindo, irmão. Sabe por quê? Porque Deus é Deus de coisas lindas. Prepara para ver o lindo, maravilhoso de Deus na sua vida. Prepara, aleluia. Limpa o seu coração. Limpa o seu coração. E veja o novo de Deus acontecendo na sua vida. Amém? Deus abençoe a todos.